Nosso Novamente de hoje, nós continuamos a conversa que temos feito constantemente aqui nas nossas lives a respeito do tema os excluídos. Os excluídos. Meu retorno de vídeo aqui me atrapalhou. Os excluídos. Esse é um tema importante, nós temos trafegado sobre ele com calma, passamos lá pelo Velho Testamento, pelo Antigo Testamento, passamos lá pela relação de Israel com os menos favorecidos e demos uma volta bem grande. Continuamos caminhando. Estamos agora falando sobre a relação entre Jesus e os excluídos. Né? É o que nós temos feito nos últimos tempos, é o que nós temos feito nas últimas semanas. E hoje nós começamos a conversar sobre um tema que você vai perceber assim que eu ler tudo sobre o que nós já conversamos aqui para chegar no dia de hoje. Olha só, já conversamos sobre cristologia, o momento histórico de Jesus, o Império Romano, o momento político e religioso, os grupos religiosos com quem Jesus lidava, o Messias e os excluídos, a lei e seu verdadeiro significado, Jesus e as diversas situações de exclusão. Aí nós entramos nesses grupos com quem Jesus se relacionou. A última live que falamos sobre o assunto foi mulheres. Hoje a gente entra em outro grupo, doentes. Isso. Como era a relação de Jesus com os doentes? Vamos nos focar nos estrangeiros doentes e nos doentes amaldiçoados, digamos assim. Muito bom. Então vamos lá. Os doentes. Nós podemos dizer que os doentes eram um grupo excluído, sem dúvida nenhuma. Da antiguidade até hoje, nós podemos dizer que existe uma estigmatização em cima do quadro das pessoas portadoras de uma enfermidade. Isso é muito comum. No dicionário online português, por exemplo, a palavra leproso, ela quer dizer também, ela é apresentada como um sinônimo de nojento, repulsivo, repugnante, vicioso, vil. Olha que interessante. Essa palavra, portanto, tem mais de uma conotação, não só a questão da própria doença, mas o aspecto que ela transmite. Estou usando aqui só a palavra leproso como exemplo. Mas em Israel, na época de Jesus, os enfermos eles eram vistos como pessoas amaldiçoadas. E tal pensamento vinha de onde? Por que esse pensamento? Porque a própria lei mostrava essa situação. É só você ler o livro de Levítico e se deter no capítulo 12 ao 14, que você vai encontrar essas determinações feitas por Deus para o isolamento de pessoas portadoras de doenças transmissíveis. Isso é muito claro. Eu quero ler com você Levítico 21, um outro texto que fala também sobre isso, que diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Pronto. Nós temos uma lei muito clara que gera esse tipo de reação quando o assunto é enfermidade. Vou lembrar você a história de Jó, que fica doente por conta de uma ação divina na sua vida, e os amigos de Jó pensam que aquilo é uma maldição enviada por Deus por conta dos pecados de Jó.
Então, toda pessoa com qualquer tipo de doença ou essas que estão relacionadas no texto bíblico era realmente colocada de lado. Uma pergunta que vem frequentemente quando a gente toca nesse assunto é: por que Deus fez assim? Por que Deus separou essas pessoas? Em primeiro momento, se você pensar um pouco, a ideia que nos vem é de um repúdio, de uma situação em que Deus está fazendo acepção de pessoas ou coisas do tipo. Bem, é importante entender o que o livro de Levítico, onde nós encontramos essas coisas, trata. O livro de Levítico fala sobre a santidade de Deus. O tema principal do livro é esse. Ele descreve a santidade de Deus e traz uma maneira de o povo de Israel se relacionar com essa santidade. Lembre-se que o livro de Levítico é aquele livro que fala sobre as leis e apresenta situações quanto aos sacrifícios, a elaboração de uma série de coisas. Tudo isso é importante, é um contexto litúrgico que apresenta a maneira adequada do homem se aproximar da santidade de Deus nas mais diversas situações. Deus está ensinando as pessoas pecadoras a se relacionarem com Ele, que é santo. É óbvio que, diante disso, a gente se lembra da conversa que Deus teve com Moisés lá na sarça ardente. Lembra? Então, quando Moisés percebe que aquela sarça pega fogo e não se consome e chega perto dela, Deus fala a ele: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Então essa é a santidade de Deus que não pode ser ofendida. E o grande problema dessa situação é nós não entendermos que uma pessoa portadora de uma situação física debilitada, ela representa o mundo caído. E isso confronta com a santidade de Deus. O texto que nós lemos é uma direção divina para que os sacerdotes fossem realmente verificados e nenhum que tivesse qualquer tipo de manifestação desse tipo de situação física poderia exercer o sacerdócio, porque estaria diante de Deus em sua santidade. Nós não podemos esquecer que o próprio livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, diz assim, que Deus é santo, portanto, vós sereis santos. Eu sou santo e vocês também devem ser santos. É assim que nós devemos observar essas leis, não é? Da maneira correta, caso contrário, a gente fica um pouco confuso com relação a isso. Enfermidades, portanto, como cegueira, problema nos ossos, dedos ou artelhos a mais ou a menos, gente corcunda, com sinais externos considerados e chamados pelo texto bíblico de defeitos, não podiam participar dessa prática religiosa e muito menos oferecer sacrifícios, não sendo possível essas pessoas irem além do véu do templo, coisa que o sacerdote fazia, ou até mesmo se aproximar do altar. A mulher com problemas menstruais era considerada impura, está lá em Levítico capítulo 15, e aí por diante. Talvez o tema mais forte nessa história seja dos leprosos, eu vou falar um pouco mais sobre isso provavelmente já amanhã, mas a lepra, que é uma denominação dada a qualquer tipo de doença de pele que pode ser contagiosa, essa é a ideia, ela é apresentada 54 vezes. Esse termo lepra, leproso, aparece no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, né? Sobre isso, o estudioso Wycliffe diz assim: em Levítico, a lepra podia ser uma infecção localizada da pele, uma erisipela adjacente, uma úlcera, complicações de uma queimadura com fogo, infecção ou pústulas no couro cabeludo, na barba, uma dermatite pustular, um favo ou ferida no deserto, míldio nas vestes ou no couro, um fungo. Veja só, é uma quantidade muito grande de coisas que eram consideradas lepra e que afastavam as pessoas do exercício da religião. Jesus chega e entra dentro desse mundo.
Lembre-se, nós falamos aqui que Jesus é judeu, cumpridor da lei, frequentador do templo. Esse movimento social todo relativo a gente doente e à religião de Israel está diante de Jesus. Não esqueça disso. Mas é bom se lembrar que todas as classes sociais eram submetidas a esse tratamento. É isso aí, todo mundo. Nós temos um exemplo lá em 2 Crônicas 23 do rei Uzias. Ele foi castigado por Deus porque violou um dos princípios muito importantes quanto ao sacrifício realizado no templo, que era algo reservado ao sacerdote, e ele é acometido por uma doença e ele vai morar numa casa isolada. Isso é muito sério. Até mesmo quando morre, ele não é enterrado no cemitério de reis, porque ele foi acometido de uma doença nesse sentido. Então, nos tempos de Jesus, essa era a realidade. Nós fizemos uma leitura muito rápida aqui do Antigo Testamento e da situação dos enfermos. E qual era a situação que Jesus encontra? A mesma situação. As pessoas, na época de Jesus, se amontoavam em lugares específicos esperando uma ação divina. Lembra dessa história? João 5? Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Esse exemplo todo, essa situação toda, melhor dizendo, deixa claro que a sociedade de Israel repudiava essas pessoas. Mas Jesus as cura. Jesus sobrenaturalmente cura essas pessoas, trata essas pessoas de maneira digna e respeitosa. Eu não fiz nem questão de pegar uma ou 2 ou mais referências aqui sobre Jesus curando pessoas portadoras de doenças que excluíam essas pessoas da prática religiosa, porque o Novo Testamento, os evangelhos, está cheio de exemplos desse tipo. Não é? Jesus cura leprosos, a gente já falou sobre isso, Jesus cura mulheres e aí por diante. Portanto, o que a lei condenava, Jesus reinterpreta tudo isso e ele lida bem, dando dignidade, tratando essas pessoas com respeito e curando essas pessoas. Mas vamos a alguns casos mais específicos, por exemplo, estrangeiros doentes. Gente, aqui nós temos uma dupla situação de dificuldade para essas pessoas. Primeiro, por quê? Porque a relação dos judeus com os estrangeiros era regida pela lei de Moisés. Vamos ver o que a lei de Moisés falava sobre o estrangeiro. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus caminhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 7, 3 e 4. Essa determinação deixa claro que a relação dos judeus com os povos estrangeiros de modo geral não era muito bem vista. E mesmo um judeu prosélito, ou um judeu convertido, aliás, um gentil prosélito, um gentil convertido ao judaísmo, até esse tinha um certo preconceito. Um ímpio, então, nem se fala. Então, todo esse resquício da lei, ainda agravado pelas invasões e cativeiros que o povo de Israel viveu, gerou um preconceito muito grande contra os estrangeiros. E aí nós temos o que eu falei, uma dupla dificuldade. Um estrangeiro doente. Aí a coisa era complicada. O Wycliffe diz assim, os judeus eram mais rigorosos, não comiam nem bebiam com os gentios devido às condições existentes durante e logo após o exílio. Uma atitude de ódio e escárnio desenvolveu-se entre os judeus e gentios que continuou durante a era cristã.
está confirmando aqui que um estrangeiro não era bem-vindo e um estrangeiro doente, menos ainda. Mas e Jesus? Como Jesus tratou essas pessoas? Olha só a lista aí, gente. Jesus curou o oficial de um rei, o filho de um oficial do rei, lá em João 4. Jesus curou o empregado de um oficial romano. Jesus curou um homem lá da região de Gadara, libertou esse homem que era possesso por demônios. Jesus também, temos ali o registro da filha de uma mulher cananeia em Mateus capítulo 15. Ou seja, apesar da condição de separação e de exclusão dessas pessoas, por serem estrangeiros e por serem doentes, para Jesus não há problema. Mas, para fechar a conversa de hoje, nós temos um outro grupo, que são os doentes considerados amaldiçoados. Algumas doenças, elas carregavam esse estigma de que os portadores, eles eram amaldiçoados. É o caso da cegueira de nascença. Hernandes Dias Lopes diz assim: era a crença comum que só Deus poderia dar vista a um cego de nascença, uma vez que a cegueira era considerada maldição divina. Só Deus poderia remover essa maldição. Além disso, dar vista a um cego de nascença é uma obra criadora e só Deus tem poder para dar. Ele está enfatizando que pessoas como o caso de cegos de nascença eram tidas como amaldiçoadas. E Jesus? Jesus não tem problema com essas pessoas. João capítulo 9, de 1 a 41, você encontrará Jesus curando o cego de nascença. Não há problema para Jesus em se relacionar com nenhum desses grupos. A gente tem sido meticuloso, tentando fazer você entender, esse é nosso objetivo, o quanto aquela sociedade imersa dentro da religião, não é? Praticamente fundida com a religião, não dá para você pensar na sociedade em que Jesus vivia sem pensar em religião, não é? Estão fundidas. Como essa sociedade religiosa de Israel era preconceituosa, como ela excluía pessoas, como Israel transformou a religião de Deus, a religião incrível que Deus deu para eles, em uma coisa que não tinha nada a ver com o pensamento de Deus. Temos tratado sobre isso aos domingos, né? E aqui a gente percebe que Jesus passa por cima de qualquer preconceito, abraça os excluídos e caminha com eles, muitas vezes curando, muitas vezes acolhendo, muitas vezes ensinando. É o que Jesus faz. Fica aí a dica. Jesus realmente acolhe os excluídos. Estamos aprendendo um pouquinho mais a cada dia sobre isso. Amanhã a gente continua o nosso papo aqui no Novamente.